bom dia! Tá embaixo da chuva? Não tem problema. Tem história pra vocês, ó, faça chuva, faça sol. A gente tá aqui no The Chef pra contar histórias que vão te deixar muito, mas muito motivado. Peraí, que a minha máscara caiu. E a história de hoje é sensacional. Sabe por quê? Porque tem a ver com você. Você que tá assistindo, obviamente, você passou pelo sufoco que é a pandemia. Não só passou, como continua passando. É um problema que está atingindo todo mundo. Não tem jeito, não tem jeito. Todo mundo foi prejudicado por isso, gente. Bom, mas existem histórias que estão aí para nos motivar a ser melhor e acreditar que tudo tem um jeito. É a história de hoje de uma simples senhora que não desistiu, não entregou as fichas e foi até o fim lutando pela sua loja de chocolate. Tá ansioso, Tutuzinho? Muito ansioso. Então, simbora, vambora que tá chovendo. Chove chuva, mas eu vou fazer uma prece pra Deus, nosso Senhor. Com licença, boa tarde, tudo bem? Fique à vontade, Lucas. Oi, prazer em conhecê-la. Prazer é meu. A gente, na verdade, se conhece. Sabe como? Você mandou um presente pra gente lá no nosso estúdio, no estúdio do The Chef. Nós recebemos um presente lindo. Um vestido de chocolate delicioso. E junto com esse vestido também veio uma carta. Uma linda carta que emocionou não só a mim, como o Edu Guedes e o Brasil inteiro. Então a gente já se conhece. Já se conhece, né? Então, eu mandei sem nenhuma intenção, porque eu soube que o Edu Guedes estava ficando, que agora é nosso vizinho. E eu falei, eu vou cumprimentá-lo para, né, recepcionar, somos vizinhos e tal. E também pensei assim, o Edu Guedes deve ter condições de me dizer o que eu faço nessa pandemia, porque eu fiquei muito assustada. Todo mundo parou, então os funcionários não puderam mais ir, nem eu queria, né? Daí eu tive uma mocinha, que já conheço há mais de 30 anos, que eu faço chocolate há 35 anos. E ela falou para mim, dona Cristina, eu não tenho coragem de abandonar a senhora. Ela vem de Itaquera, ela chegava aqui todo dia às 7 da manhã, eu chegava junto com ela, eu entrava na sala da produção sozinha, e eu saía da sala da produção às 11 horas. A minha mão ficou todinha machucada, porque eu tinha sozinha fazendo tudo isso, era muita coisa para mim, né? E daí nós conseguimos, assim, sobreviver para vender, assim, uma parte do que seria a nossa Páscoa, assim, uns 20%. Nesse momento é muito importante que a gente consiga, pelo menos, tentar adoçar a vida, né? Nesse momento de pandemia, então o chocolate é mais do que bem-vindo, é necessário. Eu costumo dizer que eu não tenho sangue no corpo, acho que eu tenho chocolate, né? Eu comecei a fazer chocolate porque eu era pequena e minha mãe fazia, na época, era umas formas de gesso, sabia? E o que ela fazia? Ela punha a gente pra dormir, eu e meu irmão, eu era mais velha. E daí, eu fingia que dormia. Daí eu ia na cozinha e olhava pelo buraquinho ela fazer. Aquilo era lindo, nossa, era a coisa mais linda. E minha mãe também sempre fez muita coisa bonita pra Páscoa, não sei o que, então eu sempre fui apaixonada por Páscoa. Ou seja, não deu pra fugir do chocolate. Não deu. Eu amo, e sempre comi muito. Que bom. Agora a gente se identifica aqui, Cristina, que bom. Achei que eu fosse o único aqui. Não, eu como muito chocolate. Então vamos fazer o seguinte, vamos sentar, que eu quero conhecer melhor a sua história e principalmente conhecer os seus produtos, pode ser? Pode. Vamos embora, vamos sentar. Vem comigo, Tutuzinho. Eu sou filha de libaneses, né? Então eu gosto muito de misturar o chocolate com coisas árabes. Então eu uso muito pistache, eu uso esse damasco aqui que a gente chama de amardim, que é bem azedinho, esse é com marzipan. Aqui é o bombom que gostam muito, que é raleue com pistache. E o brasileiro não é acostumado a comer raleue. Esse douradinho aqui é recheado de paçoca, que a nossa paçoca também a gente faz um recheio bem assim diferente, sabe? São receitas essas que você criou? Que eu criei, eu tive que inventar. Eu não faço chocolate assim
eu dou uma incrementada no chocolate, né? Eu adiciono algumas coisas belgas para o sabor ficar mais gostoso, o chocolate ficar mais macio, né? Vamos tentar experimentar o seu famoso bolo que todo mundo diz pra gente, pode ser? Pode. Esse bolo tem uma história. Esse bolo é da minha família, de umas tias minhas de Curitiba. Eu tenho uma ideia, assim, fazendo as contas, que ele deve ter mais 100 anos. É, lógico. Ele deve ter mais, tá? E como a situação aqui numa época tava meio difícil, não sei o quê, só chocolate às vezes você não dá conta, né? Então eu comecei fazem uns 5, 6 anos a servir bolo. Posso experimentar? Tá, vai, ela deve estar trazendo com caldinha quente. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha só que bolo lindo, Tutuzinho. Tem algum segredo aqui nessa massa, hein? Tem amor. Amor. Vamos lá. Muito. Tá uma delícia, de verdade. Olha, acho que eu vou terminar esse bolo aqui e aí eu vou me despedir de todos vocês. Dá um segundo só para terminar o bolo. Eu só tenho que te agradecer, porque hoje, Cristina, você deu 2 receitas. 2 receitas você deu. A primeira receita dos seus bombons, dizendo como fazer, até mesmo como fazer com creme de avelã, o de damasco. Só que mais importante do que essas receitas, você deu uma receita de vida. Porque você ensinou a gente que é importante não desistir, acreditar, se apegar naqueles que a gente realmente ama, naqueles que realmente são importantes pra gente, e ir em frente, e ir à luta. Muito obrigada, me senti à vontade, porque eu nunca pensei em aparecer em TV, mas Sempre tem uma primeira vez. se Deus quiser. E eu ensino umas receitinhas que eu sei de família, tá? Já tá mais do que intimada aí no nosso programa Cozinhar. Obrigado, Cristina, de verdade. Obrigada a vocês. Bom, a gente volta aí pro estúdio. Um beijo, gente.